Se preparem, porque hoje vamos mergulhar fundo numa história de amor, legado e uma dinâmica familiar. Palavra de complexa. Nossa, uau. Fomos da Adriane Galisteu e a família do Ayrton Senna. Um assunto que voltou à tona com a série da Netflix sobre o ícone da Fórmula 1. É verdade. Vocês já devem saber da tensão entre a Adriane e a família Senna, especialmente a irmã, a Viviane, desde a morte do Ayrton em 94. Sim, sim. Mas, olha, essa história tem muito mais do que a gente imagina. O que me chama atenção nesse caso é que a história vai além daquela briga de família de celebridade, sabe? A gente tá vendo um conflito entre a experiência pessoal da Adriane e a imagem cuidadosamente construída de um herói nacional. E isso levanta questões importantes sobre quem tem o direito de contar a história, né? Principalmente quando falamos de legado e percepção pública. Total. A Adriane até descreve o Ayrton, que ela conheceu como completamente diferente da figura pública. Essa frase já desperta a curiosidade, né? Afinal, quem era ele por trás das câmeras? O que o movia? Essas são perguntas que os fãs se fazem há décadas. E essa declaração da Adriane, ela meio que sugere que a história dela pode, sei lá, desafiar, até remodelar a nossa compreensão sobre o Ayrton. Imagina o impacto se ela revelar um lado do Senna, sei lá, mais vulnerável, mais humano do que a lenda das pistas que a gente conhece. Nossa, uma coisa. Para começar, teve um episódio, anos após a morte do Ayrton, um encontro da Adriane com a Viviane Senna num restaurante chique. Imagina a cena, restaurante elegante, a Adriane se sentindo chiquérrima, como ela mesmo diz, e de repente ela vê a Viviane. E aí, numa atitude que surpreendeu todo mundo, a Adriane decide a cumprimentar a Viviane com um beijo no rosto. Gesto simples de educação, segundo ela. Sim, sim. Mas a reação da Viviane e de todo o restaurante foi congelante, mostrando que a tensão entre elas era muito maior do que um simples constrangimento social. É como se o restaurante inteiro virasse um palco de novela, né? Tão carregado que o clima ficou. Total. E esse episódio, por mais trivial que pareça, ele revela a grande distância entre Adriane e a família Senna, né? Mesmo ela tendo sido uma parte importante da vida dele nos últimos anos. E essa distância fica ainda mais evidente quando a Adriane é excluída da série da Netflix sobre o Ayrton, apesar de ter sido namorada dele durante o último ano e meio da vida dele. É verdade. É quase como se ela tivesse sido apagada da história oficial do homem que ela amava. De partir o coração. Nossa, imagina. Ser excluída da história de alguém que você amou profundamente. E isso nos leva de volta à questão do controle da narrativa, né? Quem tem o direito de contar a história do Ayrton Senna? Pois é. É a família, que protege a imagem dele. Ou será que tem espaço para outras vozes, outras perspectivas, contribuir para a gente entender esse homem complexo? E a Adriane, mesmo diante dessa resistência toda, ela expressou o desejo de ter uma relação mais próxima com a família Senna. Ela chegou a dizer que correria para tomar um café, se fosse convidada. Nossa, que interessante. É quase um apelo por reconhecimento, né? Por um lugar na história do Ayrton, mesmo que seja só para dividir uma xícara de café. Mas esse distanciamento da família sugere que eles têm uma visão bem diferente sobre o papel da Adriane na vida do Ayrton. Total. A resposta da Adriane para a série da Netflix também é intrigante. Ela reconhece a importância de celebrar o Ayrton, mas afirma ter o direito de compartilhar a sua versão da história. Ela diz, a vida é assim, pelo menos para mim. Essa frase deixa a gente curioso, né? Que ela quis dizer com isso. Tem algo mais nessa história do que a gente sabe. Parece que ela tá guardando algo, que existem outras perspectivas, outras histórias não contadas, esperando para serem reveladas. E essa perspectiva única, essa história que ela carrega, pode ser a chave pra gente entender melhor quem foi o Ayrton Senna, além da figura pública. Exatamente. É como se a Adriane representasse uma ruptura na imagem, cuidadosamente construída, do Ayrton Senna. Ela oferece um vislumbre de um lado diferente dele, um lado mais pessoal, mais íntimo, e isso parece incomodar aqueles que controlam o legado dele. É verdade. E essa ruptura, ela levanta algumas questões importantes pra gente. Até que ponto a gente depende de narrativas oficiais para entender figuras públicas? Será que a gente está disposto a considerar perspectivas alternativas, mesmo que desafiem as nossas noções? E como a gente equilibra o direito à privacidade com o desejo do público de saber mais sobre a vida das pessoas que capturam nossa imaginação? Nossa, verdade. Mas antes da gente se aprofundar mais nessa história, vamos analisar outro aspecto intrigante. A relação surpreendentemente boa entre Adriane e Leonardo, irmão do Ayrton. Apesar de ele ter divulgado uma ligação particular entre a Adriane e o Ayrton. É uma reviravolta que adiciona mais uma camada de complexidade nessa dinâmica familiar e nos leva a questionar a possibilidade de, a compreensão às complexidades do luto.
Fiquem com a gente, porque esse mergulho vai ficar ainda mais interessante. Retomando nossa conversa sobre Adrienne Galisteu e a família do Ayrton Senna, a gente viu como a relação dela com a família é complexa. E como ela se sente excluída da narrativa oficial sobre o Ayrton. É como se ela tivesse presa num limbo, sabe? Reconhecida como o último amor do Ayrton, mas mantida à distância pela família e praticamente ausente da memória pública dele. Exatamente. E mesmo com essa exclusão, a gente encontra algumas inconsistências dentro da própria dinâmica familiar. É verdade. Vamos falar um pouco sobre a relação da Adrienne com o Leonardo, irmão do Ayrton. É que as coisas se complicam de verdade. Por um lado, foi o Leonardo quem divulgou aquela conversa telefônica particular entre a Adrienne e o Ayrton, gravada na véspera da morte dele. É uma grande quebra de confiança, né? Total. Uma quebra de privacidade. Seria de se esperar que isso criasse um abismo, assim, intransponível entre eles. Mas veja só, a Adrienne descreve a relação dela com o Leonardo como ótima. Eles conversam, se atualizam quando se veem. É não uma amizade profunda, íntima, mas certamente é cordial. Uma contradição fascinante. Pois é. Isso sugere que existe mais nuances nessa história do que uma simples dinâmica de nós contra eles. Talvez exista um nível de compreensão ou até perdão entre a Adrienne e o Leonardo que não se estende ao resto da família. Essa relação, ela nos faz questionar as motivações do Leonardo, né? Será que divulgar aquela ligação foi uma forma de proteger a imagem do irmão? Uma tentativa de controlar a narrativa? Sei lá, algo completamente diferente. Talvez a gente nunca tenha uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas esse episódio destaca a complexa rede de relações que estão em jogo aqui. E as diferentes maneiras como cada pessoa dentro da família lida com a dor, a perda, o legado de um ente querido. Tudo isso nos leva de volta àquele tema central, né? O controle da narrativa. E sim. Quem tem o direito de contar a história do Ayrton Senna é a família, que zela pela imagem. Ou será que existe espaço para outras vozes, outras perspectivas que podem ajudar a gente a entender esse homem tão complexo? Essa questão, ela vai além das circunstâncias dessa história específica. Todos nós temos nossas narrativas, nossas experiências, né, perspectivas que moldam a nossa visão de mundo. E quando essas narrativas se cruzam com a vida de outras pessoas, principalmente figuras públicas, isso pode criar pontos de atrito, né? Sim. Fascinantes e desafiadores. Parece que a Adrienne representa essa disrupção na imagem do Ayrton Senna. Ela oferece um vislumbre de um lado diferente dele, um lado mais pessoal, mais íntimo, e isso incomoda quem controla o legado dele. Essa disrupção nos faz pensar. Qual o peso das narrativas oficiais na construção da imagem de figuras públicas? Estamos abertos a considerar outras perspectivas, mesmo que elas desafiem o que a gente já pensa. Como equilibrar o direito à privacidade com o desejo do público de conhecer a fundo a vida de quem inspira a gente? Nossa, são perguntas complexas São. que merecem nossa atenção. Mas por enquanto, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. A gente viu a história de uma mulher que amou um homem, uma família lutando com o legado de um herói nacional, um choque entre a experiência pessoal e a imagem de um ícone. E a gente mal começou a arranhar a superfície dessa história. E a gente chega na parte mais aguardada dessa história, a promessa da Adrienne Galisteu de compartilhar sua versão sobre o relacionamento com o Ayrton. Ela deu a entender que tem muita coisa para contar. E pelo jeito, essa história é realmente fascinante. O que me intriga é a confiança que ela tem de que o público vai se encantar com a narrativa dela. Sim, parece que ela tem uma visão sobre o Senna que é diferente daquela narrativa dominante, né? Um lado dele que ainda não foi explorado. Lembra que ela descreveu o Ayrton que ela conheceu como completamente diferente da imagem pública? Só essa frase já é o suficiente para despertar a curiosidade em qualquer um. Verdade. Como ele era de verdade. O que motivava. Perguntas que os fãs se fazem há décadas, né? A história dela tem o potencial de mudar tudo o que a gente sabe sobre o Senna, né? Pode até remodelar a forma como a gente entende essa figura, né? Imagina se ela revelar um lado mais vulnerável, mais humano, do que a lenda imbatível das pistas. Seria impactante. Não só do legado do Senna, mas para a própria Adrienne também. Durante anos ela ficou em segundo plano. Uma nota de rodapé na história dele. Compartilhar as experiências dela pode dar uma voz para ela, uma plataforma para finalmente contar o lado dela da história. É como se ela estivesse reivindicando o lugar dela na história. Exatamente. Não só como a namorada do Senna, mas como uma mulher com a sua própria história para contar. E essa história merece ser ouvida. Sem dúvida. É uma declaração poderosa sobre o direito de se autodefinir, de controlar a própria narrativa, mesmo quando ela está ligada à vida e ao legado de alguém tão famoso quanto Ayrton Senna. Isso nos leva de volta àquelas questões, né? Qual o poder da narrativa familiar no controle do legado de uma figura pública? O que acontece quando as experiências pessoais entram em conflito com a história oficial? Quem, no final das contas, tem o direito de contar a história de uma vida? Principalmente quando se trata de alguém tão icônico. São perguntas complexas. E que provavelmente não tem uma resposta só, né? Cada um de nós constrói sua própria versão da história. Com base nas suas experiências, nas suas perspectivas. Mas explorando essa dinâmica entre a Adrienne e a família Senna, a gente consegue ter uma visão mais completa, né? Sim.
sobre as diferentes versões dessa história. A gente descobre camadas fascinantes de amor, perda e poder da narrativa. E aí a gente aprende que até as figuras públicas têm vidas privadas, né? Com nuances e complexidades que a gente talvez nunca conheça totalmente. E é por isso que é tão importante a gente ouvir outras vozes, outras perspectivas, para ter uma compreensão mais profunda da história. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, a gente deixa vocês com uma última reflexão. Como a história da Adriane vai impactar o legado do Ayrton Senna, mudará a forma como a gente o vê, abrirá espaço para um debate sobre o controle das narrativas e o direito de cada um contar a sua própria história. A gente espera que esse mergulho tenha despertado a curiosidade de vocês. E que vocês continuem refletindo sobre tudo isso. Afinal, sempre tem mais para aprender. Mesmo sobre a vida de quem a gente pensa que conhece bem. Obrigado por se juntarem a nós nesse mergulho profundo.